Bom dia, pessoal do mundo por aí. Hoje venho trazer aqui os custos de vida em alguns países, mais especificamente aqui dos Estados Unidos, fazer uma comparação aqui que pode ser muito importante para você que está querendo sair do Brasil. Mas antes disso, eu gostaria que você nos ajudasse aí, deixando seu like, se inscrevendo no canal e comentando aqui embaixo. E fica até o final, que lá no final a gente tem uma dica que vai fazer diferença para você. Em relação a aluguel, por exemplo, eu vivo na cidade de Newark, Nova Jersey. Aqui é um santuário de imigrantes. Você vê que a cidade aqui, praticamente 60%, 70% é composta por imigrantes latinos, muitos brasileiros, muitos portugueses, hispanos no geral. Você tem aqui, por exemplo, uma pessoa solteira paga em média num quarto 400, 450, quer dizer, esse já é o mínimo. Isso vai até 800, 900, o valor depende do quão grande é o quarto, se tem banheiro dentro. Você que quer alugar um quarto, normalmente você tem que deixar um depósito. E, por exemplo, um preço de apartamento, ele normalmente fica em média aí de 1.200, 1.100. Isso não é o médio, isso na verdade é o mínimo. Aí tem até 5.000, né? Isso depende das zonas da zona onde você vai viver, né? Do bairro, se ele é populoso, se ele não é, se ele é importante, se ele é estratégico, se ele não é. Então tem muito disso. Aí isso varia, por exemplo, Nova York, que fica aqui do lado, mais ou menos uns 40 minutos daqui, já é totalmente diferente. O valor é absurdo. Se você for, por exemplo, ficar no centro de Manhattan, você vai pagar aí em média 1.500 no mínimo, num quarto. Então é um valor assim absurdo. Mas assim, se você for colocar isso relacionado com o que você ganha aqui, a diferença ela não é tão assustadora. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na construção, você está começando agora, você vai tirar em média aí 650, um mínimo. Se ganhar menos do que isso, sinceramente, eu acredito que já é exploração. Isso vai depender muito da tua experiência profissional, né? Agora existe também os valores de alimentação. Por exemplo, alimentação você pode gastar aí por mês, se você é solteiro, 150 a 200. Claro, para uma pessoa que não vai abusar também, né? Se você come normal, você vai gastar esse valor aí por mês. Agora, se você comer fora todos os dias, provavelmente esse valor vai aumentar. Em relação à família, talvez isso aumente um pouco mais, mas não vai ser assim tão absurdo, porque você não vai comer fora de casa e é muito mais barato também comer em casa, porque você vai cozinhar. E fora de casa, por exemplo, aqui em Newark, se você for comer nesse restaurante pequeno aí, eu for comprar uma marmita, vai sair em média 8 dólares, 9 dólares. Acredito que não mais do que isso. Mas também tem todos os valores, né? Agora fazer uma comparação aqui em relação a Londres. Eu vivi em Londres em 2015 e eu pagava num quarto de 400 libras e esse quarto mal dava para colocar a minha cama, uma cama pequena de solteiro, não tinha janela. Eu mal conseguia me movimentar dentro, zona 4 de Londres. E cara, era um absurdo. Eu pegava trem todo santo dia. Eu pegava um trem, pegava um ônibus e pegava um trem novamente para me chegar no trabalho. Eu gastava mais ou menos 2 horas de viagem até chegar no trabalho. Então era
muito complicado. Na época eu trabalhava na construção civil. Isso foi só uma das experiências que eu tive de trabalho. Trabalhei em todos os tipos de trabalho que você consegue imaginar em Londres. E eu ganhava em média como ajudante 320 libras, isso semanalmente. E de transporte eu deixava aí na casa de 60 libras por semana. E aí você tem um aluguel, né? Você paga por mês, você tem alimentação. Mal dava para me viver, para me comer em Londres. Você tem vida, mas infelizmente é muito complicado. E a diferença daqui, eu não falo só aqui em Newark, mas tem muitas cidades estratégicas para imigrantes. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Lá você tem muitas possibilidades, por exemplo, aqui você tem muitas possibilidades, por exemplo, a maioria do pessoal da construção vem buscar você em casa. Então você tem essa possibilidade aí de não andar tanto. Algumas pessoas trabalham em outras, tipo Nova York, aí é mais complicado, mas são exceções. Mas quando se trata de construção aqui, a maioria vem buscar em casa. Então tem esse lado positivo aí. E essa aí é a diferença. E eu mais ou menos gastava na época em Londres, em relação aqui, deixava quase todo o meu salário no final do mês. Aqui, se você parar para pensar, por exemplo, para uma família, um apartamento de $1.200 por mês é caro? É caro. Você vai gastar em média aí $300 por mês só em alimentação. É caro. Talvez seja caro. Aí tem telefone, internet aí que vai estar aí entre, no máximo aí $100. Mas se você tiver duas pessoas trabalhando dentro de casa, por exemplo, se você vier trabalhar na construção, você vai tirar em média aí 600, 650 para começar, mas se você já tem uma experiênciazinha aí, você pode tirar 800, 900, 1.000 por semana. Então compensa, entende? Mulher, por exemplo, eu só vou dar um exemplo aqui porque a maioria de quem chega aqui vai trabalhar ou restaurante ou housekeeping, limpeza de casa. Vai tirar em média aí um mínimo $100 por dia. Aí você por mês vai tirar $500. Quer dizer, compensa nesse caso, né? Aqui eu tô falando em Newark em específico, porque existem muitos estados aqui nos Estados Unidos que a situação é mais complicada, é mais caótica. Se você for para Flórida, por exemplo, você vai ter que ter carro, você vai ter que se deslocar até o teu trabalho. Então é muito complicado. Uma cidade parecida com aqui, um estado assim, Massachusetts. Lá tem muitas cidades estratégicas que tem muito imigrante, são cidades santuárias e você tem as mesmas possibilidades que tem aqui, entende? Então essas cidades elas são muito boas para começar, porque o custo de vida, apesar de não ser tão baixo, mas em relação à oportunidade de trabalho, acaba compensando muito, porque existem muitos trabalhos e são trabalhos estratégicos que você consegue começar. Aqui em Newark você vai ter uma barreira, ou em muitas cidades dessas que a gente fala cidades santuárias, cidades onde acolhem os imigrantes, que é a barreira do idioma. Então você não vai ter tanto contato com a língua, mas você tem possibilidade de estudar, você tem escolas que são baratas, tem Nova York que está do lado, você pode também ter a facilidade de trabalhar com... Existem muitas fábricas também, as pessoas falam inglês lá, ou estabelecimentos como restaurante, garçom, então você pode treinar o seu inglês, você pode aprender, então tem essas possibilidades. Esse vídeo aqui fala mais especificamente sobre o custo de vida, porém é muito importante colocar essas coisas na mesa, porque a gente precisa ter uma base, entende? Do quanto custa isso, mas do quanto você ganha. Porque, por exemplo, em Portugal, se você tiver a oportunidade de conhecer Portugal, você vai ver que as coisas são muito baratas em Portugal. Aumentou muito agora, faz mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás. Eu tenho muitas pessoas que vivem lá,
são os meus parentes que vivem em Portugal, e eles falam que os aluguéis foram muito para cima. Se você vive em Portugal, você vai me confirmar isso. Mas, cara, o salário em Portugal, infelizmente, é um salário só para comer, só para viver. Em Portugal, você só vai viver. Se você pensar em ganhar dinheiro em Portugal, esquece. Entende? Essa é a diferença. Mesmo você gastando muito dinheiro aqui, mas você ainda consegue juntar muito dinheiro também. Você consegue ter qualidade de vida, você consegue comprar aquilo que você quer, entendendo? Quando eu falo comprar aquilo que você quer, também você não quer dizer que você vai comprar uma nave ou qualquer coisa assim. Mas, cara, você tem a oportunidade de sonhar e começar os seus projetos pela quantidade que se ganha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like novamente, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com alguém que tem essa mesma motivação aí de sair do Brasil e começar uma nova vida em qualquer lugar desse planeta. Até a próxima. Muito obrigado.